Fala galera, sejam bem-vindos ao Hora Copo número 14. Eu sou Fernando Nóbrega, sommelier de cerveja e sócio da cervejaria RAF. Estou aqui com Érica Azusa, minha parceira de sempre. Ele quase me chamou, gente, de Érica Madá. A patrocinada. A patrocinada, a entendeu? Do seu nome. A primeira, entendeu? Mas por quê? Por quê? Você que está chegando agora no Hora Copo, que está assistindo a gente pelo canal da RAF no YouTube, tá vendo que eu estou aqui pleníssima, colorida para esse episódio 14, viu, Fernando? Tá demais, viu? Colorida, graças a Madá. Mandar um beijo aqui para Dani, a loja Madá, que fica lá na casa 895, no shopping, no Natal Shopping. É só ir lá conferir. E agora, você que não me conhece, eu sou a Érica Azusa, jornalista, professora de comunicação e criadora da Papo de Mídias, nessa collab com o Hora Copo, com a RAF. E hoje, o nosso programa, gente, está demais. Por quê, Fernando? Tá florido. Tá florido. Hoje a gente tem duas convidadas aqui, muito especiais, aqui da cena cervejeira da região. A gente vai falar com a Angélica, que está aqui na segunda participação, Angélica Gogel. Olha aí. Que é a primeira funcionária da RAF, hoje ela é gerente de produção da gente, né? Ela faz todas as cervejas e proprietária da Trek Beer, né? Uma cervejaria cigana aqui da cidade. Então, seja muito bem-vinda, Angélica, pela segunda vez. Valeu, galera. Valeu, Fernando. Obrigada. Estou aqui para trocar esse papo com vocês. E eu acho que é isso. Vamos lá. Bacana, Angélica. Seja bem-vinda. A gente já se conheceu online, né? Lá pelo Zoom, na gravação do Hora Copo. Então, muito bacana hoje a gente poder fazer essa gravação de forma presencial. E para completar a nossa mesa, você já está vendo aqui o nosso quarto elemento, né? Seja bem-vinda, Daniela Varela, que é estudante de engenharia civil, mestre cervejeira, sócia da cervejaria 1920. E, enfim, vamos aí traçar hoje, né, muitas informações aqui em relação às mulheres cervejeiras do Rio Grande do Norte. Você sabia que existem aí várias empresárias que estão trabalhando no ramo cervejeiro? Pois é, tem muita mulher aí, tanto trabalhando quanto consumindo, e a galera às vezes não abre o olho para isso e fica para trás, né? Exato. Inclusive, a Angélica é também gerente de produção da RAF, né, e sócia da Trek Beer. Então, hoje, a nossa mesa aqui tá recheada, vamos provar cervejas diferentes. É isso aí. Antes de começar o bate-papo, vou abrir aqui uma cerveja. Pela primeira vez, a gente vai começar com uma cerveja que não é RAF, né? Porque a gente tem duas mulheres cervejeiras aqui, então a gente tem variedade de sobra. É justo, né? Acho justo. Eu acho justo. Então vamos começar aqui com a cerveja que a Angélica trouxe, a Longitude. Fala um pouquinho dessa cerveja enquanto eu abro aqui, Angélica. Então, gente, a Longitude é uma cerveja um pouco mais inusitada do que o normal das cervejas artesanais, porque ela tem um sabor salgado. E o estilo dela é o Angus, é um estilo histórico. Esse estilo ele quase se perdeu, a galera, deixou de fabricar durante um tempo. Mas ela tem voltado porque é uma cerveja leve e refrescante e levemente ácida também. Então isso cai muito bem assim, no gosto dos brasileiros que já estão consumindo cerveja artesanal. E ela tem uma outra coisa, que ela tem um adendo ainda melhor, que está de acordo aqui com a temática do dia, que ela é uma parceria nossa com outra empresa, que é a Flor de Sal, que também é presidida e gerenciada por uma mulher, que é a Andressa, que também está lá na RAF, assim, ela trabalha lá no tasting, e ela tem essa empresa que comercializa Flor de Sal, que é um tipo de sal mais refinado, que ela ai, meu Deus. Que ela importa lá de Macau, e é bem legal, assim. Eu gosto muito dessa cerveja e também dessa questão de ter também essa interação com outras mulheres que são donas do seu próprio negócio. Uhum. Não, e engraçado você falando, eu lembrei que eu conhecia a Flor de Sal, a empresa, né, e os produtos, enfim, na cervejaria Bacurim, em Mossoró. Olha só. Olha aí, como o mundo dá volta. Pois então, o mundo dá voltas. Um abraço, Andressa, para você. Vamos lá brindar, então. A nossa primeira do podcast 14 do Hora Copo. É muito diferente mesmo, né? Nossa, ela é muito diferente. Muito eu adoro, boa. gente. Adoro. E, assim, tem um aroma também muito refrescante, assim. É engraçado, a gente plugou essa cerveja nos dois bares da RAF, né? E a orientação, quando a gente lançou a Ludovicos, né, que é uma cerveja mais ácida também, é que sempre que chegar algum cliente pedindo Ludovicos, a gente pergunta se já tomou, se não tiver tomado, Gente, muito boa. oferece uma provinha. E com essa cerveja a gente fez a mesma coisa quando plugou. E a reação de todo mundo que nunca tomou, quando vai tomar, é a mesma. Assim, todo mundo se surpreende. Caramba, que negócio inusitado e diferente e tal. É muito legal uma delícia. quando a gente consegue levar, mostrar como a cerveja pode ser
abrangente, né, para pessoas que ainda acham que cerveja é só aquela coisa amarela que a gente... E eu achei... A primeira vez que eu provei a Longitude foi lá na festa, né? Na festa da RAF. E eu, assim, já tinha tomado uma, duas, três. E aí, quando eu provei essa, eu fiquei, gente, eu queria ter provado essa primeiro. Que delícia, que cerveja maravilhosa e tal. Achei muito boa. Realmente é muito boa. E é a primeira vez que eu tô provando ela. Sensacional. Obrigada. O que você achou mais, Dani? Conta, você que é mestre cervejeira. Não, tá... Tudo que já foi dito, assim, concordo plenamente. Cerveja muito boa. O salgado realmente sobressai, mas de uma forma muito positiva, né? Dani, eu acho que você precisa aproximar um pouquinho o microfone. Tá bom? Tá melhor agora? Tava? Porque eu tô cheio de distância. E como todo mundo já falou, tá muito boa, sensacional. E só fazer um adendo aqui pra galera que tá no vídeo, que até então a gente sempre trazia garrafa e tal. Ó. Esse recipiente aqui que a Angélica trouxe é um growler, que a gente chama, né? Que é um recipiente que você enche o chopp fresco. Né? Então ela encheu o chopp e já trouxe o growler aqui, é um recipiente de 1 litro ou múltiplos de 1 litro. Só por conhecimento aí para quem tá achando estranha a garrafa. É verdade, bem lembrado, bem lembrado. Meninas, contem-me sobre vocês. Conte-nos, né, sobre vocês. Primeiro, a Dani, no caso, né? Você é mestre cervejeira, é sócia da Cervejaria 1920. Eu conheci a cervejaria através do Rota, né, da cerveja artesanal, do Sebrae RN. Conta um pouquinho da história da cervejaria, mas antes disso, eu queria que você contasse um pouco como você chegou a esse ramo, porque você é estudante de engenharia. Isso, exatamente. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, obrigada. É muito bacana ter esse espaço assim, para a gente poder conversar sobre cerveja, ainda mais as mulheres envolvidas, que é muito bom. E, assim, na verdade, tudo começou com meu pai. Então, foi ele que começou a, de fato, fazer a cerveja. Ele não bebia cerveja de massa, porque tinha uma ressaca muito grande, era dor de cabeça, passava mal. Ele disse, não, cerveja nenhuma presta. Ele tinha, mesmo. Ele tinha dito, não, cerveja nenhuma presta. Eu não quero mais essa vida para mim, inclusive. E aí, ele e meu tio tiveram uma brilhante ideia. Então, vamos fazer a nossa própria cerveja. Vai que aí a gente diminui a ressaca. Diminui a ressaca no dia seguinte. E aí, eles fizeram até um curso na Serva, né, que é a associação daqui, e começaram a fazer. Eu lembro, assim, quando ele começou, eu não tinha muito interesse na cerveja. Eu não bebia cerveja artesanal, não bebia nenhum tipo de cerveja, nem vinho. Eu sempre fui muito da cachaça, eu sempre gostei muito da cachaça, por incrível que pareça. Olha aí. E aí, eu só via ele fazendo dentro de casa. Então, eu lembro demais da primeira abraçagem que ele fez, que ele usou um extrato de malte. Nossa. Nem foi com malte muito, foi extrato de malte. Que ele fez na cozinha lá de casa. E foi assim, ele se encantou pelo processo. E aí começou, de fato, fazendo na cozinha de casa. E aí começou a estudar um pouquinho mais. Ele disse, não, agora eu quero moer o malte, né? Para ver como é que vai ser. Mal sabia o trabalho que dava para moer o malte. O extrato é muito fácil. Você não tem que carregar peso, não sei o quê, controlar moagem, não sei o quê. Só abre a latinha, bota na panela, tá tranquilo. Gás também. Pois é. E aí, ele, não, vou começar agora moendo malte, né? Melhorando mais o processo. E aí, a gente perdeu o escritório lá de casa, né? Sim. Virou uma sala de braçagem, fermentação, maturação, virou tudo escritório lá de casa. E aí, foi nessa época que eu comecei a entrar, de fato, interessar mais sobre a cerveja artesanal. Quando ele acabava uma abraçagem, aí ele chegava assim, vem cá me ajudar a limpar a panela. Aí eu perguntava, o que é isso? Já levando você pro lado certo da força. Sem nenhuma intenção. Sem nenhuma... Aí eu fui ajudando, comecei a perguntar, e aí eu me interessei de fato. E hoje, onde é a cervejaria, era a casa que a gente tem, né, no caso. E a gente usava, de fato, para fazer festas. Era um lugar, tinha uma churrasqueira, então a gente se reunia, minha família muito unida. Então, a gente sempre faz muitas festas e a gente ia para lá. E aí, começou a produção aumentando um pouquinho, né? Para até ficar mais fácil, acreditem ou não. Mas, assim, o desafio que tu tem de fazer 20, 50, até 100 litros é muito parecido. Então, é melhor tu fazer uma litragem maior do que ficar tendo a mesma dificuldade de fazer uma litragem menor. E aí, a gente foi para
para casa onde hoje é a cervejaria e começamos de lá. E aí foi, de fato, eu entrei. O feedback do pessoal era muito bom, às vezes nem tanto. Então, a gente já chegou a jogar muita cerveja fora no começo, né? Fazendo teste de receita. Sim. E, assim, as gramas amavam, adoravam, né? E era começaram a odiar quando a gente começou a acertar as receitas. Ixi. Aí, a gente parou de jogar cerveja fora e beber. E aí, a grama diminuiu e, enfim. Aí, desde então, a gente foi, de fato, colocando a cervejaria para frente. Legalizamos ela e hoje estamos aí. Eu gostei desse ponto do feedback que você falou, porque o cervejeiro é um bicho que tem um ego complicado, né? Então, muitas vezes você acha que fez a melhor cerveja do mundo e tal, pede para alguém provar e dizer o que achou, e a pessoa, às vezes, faz um apontamento, alguma coisa que, às vezes, nem é porque a cerveja tá ruim, é só porque se mudasse aquilo poderia ser melhor. Né? Mas tem gente que não aceita nem a pau. E quando a pessoa tem essa humildade, né, de aceitar o feedback e tal, a tendência é sempre estar evoluindo. Sim. Mas você começou a gostar de cerveja nessas provas? Foi. Provando a cerveja, errando receita, vendo que tinha como ficar boa a cerveja e não ruim do jeito que estava saindo. Sim. E aí foi nessa hora que eu realmente comecei, fora o estudo por trás da cerveja artesanal, né? Que é maravilhoso, é lindo, assim. Você com os mesmos 4 ingredientes que normalmente utilizam para fazer a cerveja, você só mudando a quantidade de cada ingrediente, tu já pega uma cerveja totalmente diferente. Então, essa mistura, esses resultados diferentes vai enlouquecendo, assim, quem faz, né? Acha muito bacana. E a engenharia civil hoje está em... Qual é o papel da engenharia civil na sua vida hoje? Construir a próxima planta. Então, exatamente. É sobre isso? Na verdade, também influência do meu pai, que meu pai é engenheiro civil também. Então, eu tenho engenheiro civil dentro de casa, eu tenho administradores, então me encantei mais por essa parte. Hoje também, a planta da cervejaria atual, foi eu e meu pai, né? Fomos nós dois que fizemos. Sim. Então, acabou juntando o útil ao agradável. É uma área que eu gosto muito. Sim. Eu sou engenheiro civil também, né? De formação. E se foi igual eu, tipo, a engenharia serviu para patrocinar até certo ponto, quando eu decidi largar ela para tocar a RAF. Seguir só a RAF, né, Fernando? E você, Angélica, como foi, assim, o seu primeiro contato com a cerveja artesanal até chegar à Trek Beer? Já faz 84 anos. Não, tá conservada, viu? Já quero essa receita aí, hein? É muita gozo aí, né? Muita cerveja ácida e salgada. Conservar. Não, eu tava escutando o Dani aqui e fazendo um remember aqui na minha cabeça, né? Como foi que tudo começou. E eu tava pensando justamente como foi uma crescente, né? Tipo, quando foi pro lado da cerveja artesanal mesmo, foi um dia que eu tava passando... uns dias em Recife, que Mica morava lá, Mica é minha companheira. Sim. E aí eu postei 3 dias assim, ela estava na faculdade, eu estava passeando e postei 3 dias bebendo 3 cervejas diferentes, mas cerveja de massa, assim. Aí ela olhou para mim e disse, por que você não posta 25 dias, 25 cervejas diferentes? Aí eu, opa, peraí. Um desafio, né? Existe tanta cerveja assim? Não, será que eu consigo? Será que eu tenho dinheiro para isso? Aí eu, não, tudo bem, vou postar. Aí comecei. Aí no meio desse rolê todo... eu fui selecionada para um curso de harmonização de cerveja. Tipo, eu me inscrevi lá e deu certo. Era um curso gratuito de um dia, assim, só uma tarde de harmonização. Opa, legal, tal, não sei o quê. E eu estava no meio do mestrado, né? Aquela loucura ali, no meio não, no final, na reta final. Escrevendo a dissertação, maior tristeza, assim. Mestrado em qual área mesmo? Bioquímica e genética, ai meu Deus. Vamos entrar nesse assunto. Mas quem escutou o podcast, o anterior, com a Angélica, conhece essa história toda, gente. Mas vamos lá. Aí eu tava assim, um belo bela noite, assim, de sofrimento, assim, já não aguentava mais escrever. Eu disse, vou aqui abrir o Instagram pra ver o que tá rolando, né? Aí, passando assim o feed, eu acho que não tinha nem stories na época, aí eu... Parece Bozo segurando um barril, assim, estamos contratando. Aí eu, olha, eu nem sabia que eu seguia a Rafa, eu nem sabia que a Rafa já existia. Aí eu vou mandar um currículo para esse negócio. Aí fui lá, fiz meu currículo, meu zoeira, acho que foi isso que eu peguei, sabe? Eu botei lá, olha, se precisar pegar peso, não tem problema, eu sou faixa roxa de judô. Isso foi determinante, né? Foi determinante, né? Porque a gente precisava de uma pessoa para fazer tudo. Porque a gente não tinha nenhum funcionário, era a primeira vaga que a gente ia abrir. Então, era uma pessoa que ia desde carregar malte até cuidar da abraçagem, fazer envase e tudo. Né? Porque, apesar de cada um ter suas funções, mas a gente tinha que ter uma pessoa que caminhasse por todos os processos. E aí, quando a Angélica veio você com essa multidisciplinaridade, facilitou muito. Essa pessoa, né? E para quem não é da área de produção de cerveja, carrega-se muito peso, né? Nessa produção aí, nesses processos todos.
Aí eu acho que foi o diferencial perfeito, né? Porque eu sou bióloga de formação, tinha um conhecimento já dos processos, teoricamente, né? Nunca tinha feito cerveja de verdade. E eu acho que também não ter feito cerveja também foi um outro diferencial, porque aí Raul, que foi o sócio que ficou responsável por me treinar, ele pôde lapidar de acordo com o que ele imaginava que deveria ser a pessoa que ia cuidar da cerveja da Rafa, né? Então, desde então, é só... como é que eu digo? Mar adentro, né? Tipo, cada vez mais curiosa, cada vez mais querendo conhecer estilos diferentes e vai mudando, né? Tipo, como é que eu posso dizer? A cerveja da vez. Tipo, já tive a fase das IPAs, já tive a fase das maltadas, as envelhecidas, e agora eu tô nas IPAs. Voltou para as IPAs. As maltadas, as IPAs. Ela agora, voltou para a fase da venda, é isso. Tipo isso. Acho que a IPA é a querida de todas. Querendo ou não, pode ir em todas. Eu acho que no final sempre volta. Hoje em Pelo dia menos tá muito em voga, né? Eu lembro que quando eu comecei a tomar cerveja, era cerveja de trigo. Todo mundo tomava cerveja de trigo, depois tentava alguma coisa e tal. Mas nos últimos anos, a qualidade das IPAs brasileiras aumentou muito, né? Então, antigamente, quando eu comecei... Antigamente que eu falo é tipo 6, 7 anos. Hoje 84 anos. E depois da pandemia, então parece até que faz muito mais tempo, né? Mas assim, quando eu comecei a tomar cerveja, as IPAs eram muito parecidas, eram muito pesadas, né? Muito maltadas. E hoje em dia existe uma variedade imensa dentro das IPAs, né? Então acho que isso facilita muito. IPAs bem mais equilibradas, né? E aí a tem variedade... IPAs com amargor bem mais baixo, tem as Juice IPAs, né? Que é praticamente um suco de lúpulo ali, então facilita para um cara que está entrando. Né? E aí você começou, então, a trabalhar na RAF, e aí depois é que a Track Beer nasceu, é isso? Isso, a Track Beer era de um colega dos meninos, que é Fred, um excelente cervejeiro. E aí aconteceram algumas coisas que ele não estava planejando e ele não podia tocar. E eu já estava lá na RAF, aí eu vi essa movimentação, eu disse, boy, eu acho que eu vou. Vou me aventurar. Acho que dá certo pra mim. A Track Beer era uma cigana dentro da RAF, né? Então, assim como a Hop Mundi, são cervejarias que fazem cerveja dentro da RAF. Sim. E aí a Angélica já fazia cervejas da Track Beer, porque a Angélica é nossa cervejeira, então ela já sabia, né, como era todo o processo das receitas. Sim. Então, para ela, eu acredito que foi mais fácil, né? Fazer essa... foi assim... Eu imaginava ser mais fácil, né? Mas aí surgem outras coisas, né? Surgem as outras coisas, né? A área comercial, os bastidores que ninguém vê e que dá muita dor de cabeça. Exatamente. Mas aí estamos aí. Tem um negócio que é legal, porque quando você começa o hobby de fazer cerveja, que no caso de Angélica não é no hobby, né? Já começou a ficar mas que é o normal do mercado atualmente, você... Quando monta uma empresa, você descobre que fazer cerveja é só uma parte pequena do negócio. Exatamente. Que aí você tem que fazer essa cerveja chegar ao comercial, pagar contas, se preocupar com o imposto, funcionário, não sei o que. Aí, amiga, o buraco é mais embaixo. Gigante. É uma vontade de fechar tudo e ficar lá atrás, só fazendo a cerveja, quietinha e bebendo. Dá vontade, Dani? Dá. Me conta, como é que é essa vida de empresária, cervejeira? É aquele negócio assim, como foi um negócio que eu também fui entrando, né, devagar, e eu realmente estou aprendendo muito mais com a experiência, né? Sim. Com a prática do que a teoria, de fato, né? Então, algumas coisas a gente vai aprendendo na prática. E aí vem esse lado, você vai vendo, assim, que realmente, no final das contas, é melhor estar fazendo a cerveja e ter alguém, assim, para o marketing, contador, enfim, imposto, tudo. É uma bola bem grande que a gente tem que se preocupar. Mas, no final, quando você vai colocar sua cerveja, quando você vai abrir sua cerveja para beber, vale a pena. Vale a pena todo... Né? Vale a pena todo o esforço. Exatamente, o feedback. Aí é o momento que... não, pô, vale a pena, né? Pô, Angélica, cerveja é muito boa. É sobre isso, né? Então valeu a pena. Dá aquele orgulho. Mas, gente, assim, vocês já sofreram preconceito por serem cervejeiras, assim, em algum ambiente, de alguém meio que desconfiar ou fazer algum questionamento para testar se vocês conhecem mesmo? É tipo aquela da menina que gosta de futebol, aí você então explica a regra do escanteio, do impedimento. Exatamente. Olha, eu acho que, assim, eu não costumo guardar essas memórias. Eu tenho realmente um delay aqui, eu não guardo muita coisa ruim, não, sabe? Mas a gente sabe que a gente vive numa sociedade que tem um machismo estrutural. Então, o que eu sempre vi, assim, lá no balcão da RAF, é quando o pessoal aponta, olha, é ela que faz a cerveja. Aí, assim, o pessoal tem uma certa surpresa, mas em questão de desconfiança, não tenho nenhuma memória. Lá, assim, diretamente da parte da produção, não, mas acontece isso, de fato, das pessoas acharem, quem é que está fazendo a cerveja? Porque, normalmente,
quando o pessoal vai lá no pub, sempre tá eu, meu pai ou meu marido. E aí, nunca na vida, que das 3 pessoas que estão lá, a única mulher é a que tá, de fato, fazendo a cerveja, né? Então, às vezes, aparece isso. Oxe, é você que faz? Não é ele, não. Fica aquele negócio assim, mas realmente não é uma coisa que, de fato, me atinge muito. E eu até estava lembrando, né, quando a Angélica estava comentando, eu lembrei de uma história que não foi diretamente, assim, na cerveja. Foi... para quem não sabe, tem um tanque de cerveja, que pode ser os fermentadores autorrefrigerados ou refrigerados pelo banco de glicol. E aí eu tive um problema no meu banco de glicol. E aí eu disse assim, eu cheguei lá e disse assim, não, é coisa besta, eu consigo resolver. E aí eu estava com o Gustavo, que é meu marido, eu disse assim, vamos lá numa loja de material de construção para comprar, né, essas conexões que precisa para eu poder mudar. E aí quando a gente chegou lá, o atendente veio, falou com a gente, boa tarde. Aí Gustavo, boa tarde, e foi mexendo no celular, né? Porque ele não sabe de nada, é formado em Direito, não entende nada da parte de engenharia. Olha só. E aí eu cheguei lá e comecei a falar com ele. Então eu falava com o atendente e ele respondia para Gustavo. Eu falava, não, que eu tô precisando dessa conexão. Aí ele, e o senhor quer essa ou essa marca? Tem preferência de marca? E Gustavo lá no celular. Aí na segunda vez, Gustavo olhou assim, eu entendo bem, isso acontece mesmo. Até em outras áreas, inclusive. Não é assim? A Cíntia está confirmando aqui. A Cíntia, nossa cinegrafista, está aqui por trás, fotógrafa, jornalista, está aqui. Passei por isso. Acho que todas as mulheres, viu, Fernando? Infelizmente, em algum momento na vida já passou por isso. E aí ele ficava, e Gustavo olhou assim, parou mexendo no celular e disse assim, você ainda não percebeu que é ela que tá falando com você? Eu não entendo nada. Aí ele ficou todo assim, sem graça, porque ele não esperou essa resposta de Gustavo. Não, desculpa, senhora, o que é que eu posso ajudar? E já começou a mudar, né, o papo. Então, assim, acontece, né? Infelizmente, acontece. Mas tem que saber lidar. Eu acho que essa rede de apoio que eu tenho, assim, isso é muito boa. Para mim, eu tenho um irmão, tenho um pai e um marido. Então, assim, do meu grupo mais próximo, né? Tem a minha mãe, mas não está muito nesse meio. E são mais homens. Então, eles apoiarem, né? Eles chegarem, não, é com ela que você trata, é com ela que você resolve. Não, é importante, é bacana essa rede de apoio, né, que a gente tem. Valorizar isso, dar esse apoio, né? Só vai mudar a partir disso. Exatamente. Como que a sua mãe reagiu quando você falou para ela, mãe, assim, eu tô amando a engenharia, mas eu, assim, me tornei mestre cervejeira, tô aqui produzindo cerveja e tô com meu pai lá na cervejaria. Na verdade, ela ficou mais aliviada quando a gente tirou as coisas de casa e botou na outra. Foi o alívio dela. Né? O escritório todo ocupado. Ela disse, não, tá ótimo, vai ser na outra casa? Não, perfeito, pode ir, siga seu coração. Tem todo o meu apoio, né? Tem todo o meu apoio, eu fico daqui, se quiser eu provo, mas não... Não, foi super tranquilo, assim, minha mãe sempre apoiou, mas assim, é aquele negócio que eu até estava falando com a Angélica, a minha realidade talvez não seja da maioria das mulheres, né? Eu seja um pouco diferente. Então, a minha família é uma família muito unida, é uma família que sempre os homens e as mulheres beberam, né? Então, desde o meu avô, do meu bisavô, sempre as mulheres estavam no grupo, que normalmente é um pouco separado, né? Às vezes fica um grupo de mulheres, um grupo de homens, normalmente os homens que bebem. Mas na minha família não. Então, para mim, eu já fui mais educada para esse lado, né? Que eu sei que não é a da maioria, né? Entendo que não é a realidade da maioria. Mas eu tive, já graças a Deus... cresceu acostumada com isso, já né? tive essa rede. E sua família, Angélica, quando assim se deu conta, né, que você estava mergulhada na RAF, produzindo as cervejas todas e aí bombando as cervejas todas, os rótulos todos, a Angélica que produz e tal, e agora com a Trek Beer, assim, como que a sua família reage, suas amigas, então, e os amigos também? E os amigos. Tem uma história muito engraçada, que é que meu pai sempre... Engraçado assim, entre aspas, porque eu não conheço a pessoa, né? Meu pai sempre contou uma história que teve um cara que ele conheceu, que foi trabalhar na cervejaria e virou alcoolista. E aí ele sempre conta essa história pra mim, assim, mas por que, pai? Aí ele, não, é porque, sei lá, né, você tá lá trabalhando. Aí eu, não, tudo bem. Aí a mãe foi gravar um vídeo de Dia das Mães, aí... eu fiquei com medo dela virar papudinha, não sei o quê. Eu lembro. A gente fez uma campanha do Dia das Mães da RAF. E aí pegou as mães da equipe, né? Pra gravar, falando... Ai, gente, aí ela falou isso. Porque a mãe, ela já tem um pouco mais de 60 anos, 63, e ela é evangélica, né? Então, sim, ela não é muito, assim, do meio, assim. Faz muito tempo que ela parou de ir pra festa, mas ela sempre respeitou, assim. Uma coisa que eu acho muito massa da minha mãe é que ela sempre respeitou muito as minhas decisões. E, além de respeitar, me apoia, né? Então, isso é super importante, assim, para a gente conseguir ter esse nível de independência, assim, como o Dani falou, né? A rede de apoio é onde faz a gente chegar onde a gente está, né? Uma coisa que foi muito legal de ter a Angélica conosco desde o começo é porque a RAF começou com 3 sócios homens, né? Eu, Bozo e Raul.
E tem uma visão feminina interna, mesmo que ela tivesse muito focada ali na produção, mas ajudava muito para a gente ter um suporte de tato, de como lidar com as coisas. Então, sempre que a gente ia ter alguma comunicação que eu achava que... Eu chegava para a Angélica, o que você acha disso aqui? Tá ok? Tá assim? É isso tá, mesmo, né? Atinge todos os públicos. A gente sempre teve um diálogo muito aberto, sabe? Eu sempre fiz questão de consultá-la e tal. E quando tinha algum revés, assim, tipo, já aconteceu poucas vezes, mas aconteceu da gente ter alguma crítica. Eu, Angélica, isso aqui, o que você acha? Procede e tal? Como é que eu respondo isso? A Angélica é uma consultora de... você acaba apoiando, então, também na comunicação da RAF. Exatamente, suporte técnico ali. Olha só. Você precisa ter alguém com um lugar de fala, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, gente, assim, eu conheci, né, assim, eu soube, Fernando, que existiam tantas mulheres cervejeiras no Rota, né, como eu falei no começo. E aí até mandar um abraço aqui para as mulheres cervejeiras, né, a Justina, tem também a cervejeira lá da Nordestina, Luana, enfim, mandar um abraço para todas elas. Vocês trocam ideias entre vocês e entre os colegas também, né, os amigos cervejeiros, como que é esse processo e até mesmo no planejamento mesmo do futuro, tanto da 1920 como da Trek Beer. Então, de vez em quando eu mando mensagem para a Angélica, aí tem uma chopeira aí sobrando, tô precisando. Tem chopeira, tem uma cilindro. Troca de equipamentos aí. Olha aí essa troca de... A gente tem um grupo, né? Sim. Que tem os cervejeiros daqui do Rio Grande do Norte. E sempre tem essa troca tirar dúvidas. A gente sempre tá lá apoiando um ao outro. E é bacana, assim, que também tem as meninas. A gente tem contato mais pelo WhatsApp, porque, infelizmente, à distância a gente não consegue ter o contato diário. Sim. Mas a gente consegue, a gente se comunica bastante, assim. Acredito que a gente tá sempre... Certeza. Porque a gente tem também que pensar na questão do mundo antes e depois da pandemia, né? Tipo, antes a gente tinha uns encontros muito mais favorecidos, assim, tipo, encontro de cervejeiro mesmo, focado justamente nessa troca. Mas o grupo que a gente tem no WhatsApp, ele é muito legal, assim, é de todos os cervejeiros do RN, não só de mulheres, que ele proporciona uma troca, todo mundo tem a ideia, assim, de crescer junto, porque tem espaço no mercado para todo mundo. Então, a gente está lá justamente para se ajudar. Ei, quebrou um equipamento aqui, alguém tem um suporte aí, algum reserva. Então, isso é muito legal, assim. E também a gente troca também com planejamento, né? Tipo, de fazer um evento juntos. A gente já está com umas ideias aí, né, Dani? Pois é. Eita, vem aí, Fernando? Tá pintando aí, tá pintando. Para quem não sabe, o Rota foi uma iniciativa promovida pelo Sebrae, né? Um abraço aí pro pessoal, Horácio, Maésia, o Ives, que fazia uma rota cervejeira por todas as cervejarias que se cadastraram com eles, né? Do estado, né? Então, eles fizeram, para criar conteúdo indo pro interior, em Natal, capital, e também em várias outras cidades do interior. E no final de 2021 fizeram também um evento aqui em Natal, onde visitaram várias cervejarias, né? Foram na 920, na RAF, na Black Sheep, enfim, várias cervejarias. E nesse evento foi quando a gente conseguiu fazer isso presencialmente, né? Todo mundo entrou num ônibus, saiu bebendo em várias cervejarias. Foi um dia bem legal. Foi. E quem tiver essa oportunidade aí de fazer um tour cervejeiro, vale muito a pena. Tem até um passaportezinho que eles distribuíram nas cervejarias, vale a pena fazer esse passeio. Incentiva, né? É um projeto que incentiva também exatamente a rota pelas cervejarias. Isso, a cultura local, né? A cultura local, são produtos de exato. qualidade e acho que o pessoal realmente tem que conhecer. Exato, e as pessoas muitas vezes não têm noção, né, de que existem tantos produtores potiguares, assim. Você conhece uma ou outra, mas não conhece todas. Então, o Rota serviu para isso. Foi uma experiência fantástica mesmo. Mandar também meu abraço aqui para o Ives, para o Horácio, para a Maese, enfim, todos os Sebrae que estão envolvidos nesse projeto, porque eu acho que é um projeto que valoriza principalmente as marcas, né? Todas as marcas. Certeza. Uma pessoa que visita hoje Natal, que gosta de cerveja artesanal, ela não vai querer conhecer só a 1920. Né? Ela vê lá a lista, ela quer conhecer a Trek Beer, ela quer conhecer a RAF, quer conhecer as demais cervejarias. Então, é sobre isso. Eu acho que quando uma marca cresce, as outras crescem juntas também. Né? Porque é um mercado que as pessoas gostam de consumir vários tipos de cervejas e não só um único tipo. Né? E muitas vezes você conhece uma cervejaria, você vai até ela e vê o material do Sebrae, né? Que aí eles têm um livrinho que mostra todas as cervejarias. Aí você passa a conhecer as outras e, amanhã eu já vou nessa outra e tal. É bem legal mesmo. E cada cervejaria que tu passa, tu recebe um carimbo no passaporte, que eu acho
Isso, muito bacana. Essa ideia foi genial, assim, deles. Também, né? E é bom, porque, querendo ou não, é um mercado muito novo para cá. Então, ainda tem gente que hoje a gente vai conversar e vai falar sobre cerveja artesanal, eles não imaginam a quantidade de cervejarias que tem aqui no Rio Grande do Norte. Vê muito mais pro pessoal do Sul, né? Isso. Não, lá no Sul tem um bocado de cervejaria, não vê que aqui já tá começando esse novo modelo. Dani, conta pra gente um pouco da sua experiência com o pub. Você abre aí 3 vezes, né, por semana. Isso. Então as pessoas vão para lá, curtir a 1920. Inclusive eu soube que você trouxe umas garrafinhas aí pra gente, né? Já tô querendo provar. Mas me conta como é que é essa experiência, esse contato com os clientes. Eu acho muito bom, né? Porque você tem um cliente lá provando sua cerveja e logo em seguida já manda o feedback. Eu acho que isso é muito bacana. Inclusive tem até uma história que eu lembrei agora, que eu acho que o Fernando conhece, que é o Emmanuel, da Serva. Emmanuel, sim. E aí, uma vez, ele estava lá na cervejaria e ele fez, assim, deu um feedback sensacional pra gente, que a gente mudou a receita por causa dele, que isso é importante, né? Então, as nossas cervejas, a gente gosta muito de fazer dry hop nelas. Assim, lúpulo pra gente, o meu amor é o lúpulozinho. O que é isso? Explica pra quem não é do ramo. Então, o dry hop é um processo que a gente faz depois da fermentação da cerveja, que é dar uma carga maior de lúpulo na cerveja, mas com a ideia de extrair o aroma para a cerveja ficar mais aromática, o resultado final dela. Então, a gente gosta muito de fazer isso em todas as nossas cervejas. Só que, possivelmente, a gente estava fazendo em estilos que não necessariamente precisava, que foi o caso da nossa Amber Ale. A gente fazia dry hop na Amber Ale. E aí, ele estava lá uma vez e aí ele deu esse feedback que eu achei super positivo. Não, ele disse assim, você já tem a IPA, tem a APA, tem a Summer, que já são cervejas bem aromáticas. Acho que não tem uma necessidade, né? Até um custo que tu tá tendo que não tem. A cerveja já é boa, não tem para que fazer o dry hop da Amber. E aí, depois desse feedback que ele mandou, a gente parou de fazer o dry hop da Amber. E realmente, assim, teve uma mudança positiva do estilo, né? Porque é aquele negócio, cada estilo pede alguma coisa. Então, assim, mesmo que eu goste muito, eu não posso pegar e colocar em todos os estilos. Entendi. E aí foi um feedback sensacional que eu recebi dele e agradeço pra caramba. O Emmanuel é legal, porque ele é um amigo pessoal nosso, né? Sim. E ele é um cara que ele é muito fã dos estilos mais tradicionais. Por exemplo, ele deve ter pirado nessa goza aqui, que é um estilo alemão antigo, e ele adora cerveja alemã. Já viajou para a Alemanha, sei lá, umas 10 vezes, não sei. 10 vezes. E ele... Existe no mundo da cerveja, como em qualquer mercado, aquelas ondas, né? De moda e tal. Tipo, hoje em dia todo mundo quer fazer cerveja super lupulada, como o Dan falou. Eu adoro, né? A Angélica falou que vai para ir, para volta, vai para ir, para volta. Então, assim, tá na moda, né? Tá na moda. As IPAs e cervejas lupuladas em geral estão muito em voga. E a gente acaba se perdendo muito nisso. Se perdendo não, assim, a gente acaba sendo muito absorvido por isso. E quando tem um cara que traz uma visão, tipo, de outro ângulo, né? Pô, vamos apostar também... Não que você precise largar, como ele falou, né? Você já tem essa, mas você vai se beneficiar mais tendo uma variedade de um estilo que se afasta um pouco dessa, porque você vai dar opção para outras pessoas. Sim. E é muito legal conversar com pessoas que têm essa visão, como o Emmanuel, né? Um abraço para o Emmanuel, inclusive. É muito bom receber esse feedback, assim, que aí é com esse feedback que a gente vai melhorando, né? Nossas receitas. Às vezes uma cerveja que é muito boa para o nosso paladar, para outras pessoas não é. Então, a gente vai se adaptando com o estilo e o feedback das pessoas, né? O que é aquilo que elas acham. Sim, sim. E para você, Angélica, assim, como... Aí vou mudar um pouquinho o questionamento para você, né? Assim, como que você busca referências? Você que está já convivendo com a RAF há tanto tempo, conhece, assim, produz as cervejas da RAF, né? Todas, e agora produz a Trek Beer, enfim, sócia da Trek Beer. Como você busca referências? Eu gosto muito de ler sobre cerveja. Inclusive, nos meus primórdios, assim, quando eu li que 95% do consumo cervejeiro no Brasil era de um único estilo e tinha vários outros estilos, isso foi já a sementinha para eu ir buscando cada vez mais conhecer sobre cerveja, né? Então, e eu busco alinhar isso junto com as bandeiras que eu levanto, né? Por cerveja artesanal ser um movimento diferenciado, não ser unicamente comercial. Acho que existe margem para você também trabalhar esses outros quesitos, né? Junto do sabor da cerveja. E
Tem outra coisa, mas acho que esqueci. Mas então... Mas, assim, você costuma também, assim, de repente, você tá lá no supermercado, aí vê um rótulo diferente, aí você compra para provar, assim, como que é isso? Isso, eu gosto muito... Atualmente, eu estou gostando mais de beber a cerveja fresca, né? Ir nos locais e provar as cervejas. E tem sido porque, assim, cresceu bastante a oferta, né? Então, isso é possível fazer hoje em dia, né? Lá no início não era. Era bem isso, assim. E a gente está falando em termos de Natal, assim, em termos de Natal e Rio Grande do Norte, de pouquíssimos anos, né? Exatamente. Tipo, eu acho que a primeira leva de cervejarias artesanais mesmo, porque já tinha cervejas maiores e tal. Mas começou ali em 2017, eu acho. Então, hoje já dá, né? Para fazer a rota. Já consegue a rota. E muitas cervejarias surgiram durante a pandemia, né? No caso da Beneditas. Exato. A Black Sheep abriu um pouquinho antes. A Black Sheep também, aí exato. Aí a pandemia, os caras se reinventaram e tal, e estão aí fortes. A Abissal abriu agora também, recentemente, né? Então tem muita coisa boa. A Beneditas também foi durante a pandemia? Foi. Que foi um caso parecido com a Black Sheep. Porque eles têm um ponto físico forte também, né? Sim. E eles abriram com uma proposta legal, aí ficou. Tipo, a galera comprou a ideia ali perto e foi... E a Beneditas, inclusive, tem muitas mulheres envolvidas também, né? Sim, o nome já é... Eu não lembro qual é o grau de parentesco, mas eu acho que a avó, né? Tem alguma história assim, parecida, assim. A gente vai chamar eles. Vamos convidar a Beneditas para vir contar a história aqui. Que a cerveja é maravilhosa também. Mandar um abraço para a equipe da Beneditas. E acho que também tem a Elétrica, que abriu... Que é com Justina, que eu acho que abriu também durante a pandemia, se eu não estou enganada. Eu acho que era mais antigo um pouco. Será? Eu não tenho certeza também. Mas eu mesmo abriu recente, abriu né? Eles abriram um pub lá. O pub foi agora. Eles, na verdade, eles expandiram também o pub, né? Foi, né? Abriram o outro lado da rua. A Justina naquele dia estava me mostrando, ficou bem bacana. Que legal, eu tô super empolgada que eu vou conhecer o pub. Eu conheci E a cervejaria também. Tô indo para lá, para Pau dos Ferros, logo. Vou aproveitar para conhecer. Aproveitando que a gente está falando de pub e dos bares, das cervejarias, e falando também sobre esse assunto das mulheres, isso foi um negócio que me chamou muita atenção lá no começo, quando eu trabalhava no balcão da RAF e comecei... A gente não esperava o movimento que teve, né? A RAF era para ser só uma fábrica com a opção de algum maluco que estivesse passando por lá sentar e beber. E aí começou a se criar um movimento muito grande, das pessoas irem. E eu comecei a perceber um movimento muito grande de mulheres indo. Não só mulheres indo acompanhadas, como grupos de mulheres e mulheres sozinhas também. E te surpreendeu isso na época? Foi, eu olhei assim, rapaz, que negócio interessante, né? Bacana, isso está acontecendo. E aí eu comecei a prestar cada vez mais atenção. Eu também manipulava, né, as redes sociais. Hoje a gente tem Mica. Muito obrigado, Mica, por assumir essa carga de trabalho. Beijos, Mica. E aí eu comecei a ver as estatísticas dos seguidores, o pessoal do Colact também, né, que é nosso clube de fidelidade lá, e vi que o público era praticamente meio a meio. Né? E eu, caramba, não imaginava, sinceramente, porque culturalmente o mercado de cerveja é muito masculino no senso comum, digamos assim, né? No que todo mundo imagina. E quando eu vi os números, aí eu, caramba, como o negócio... As pessoas às vezes não enxergam isso, né? Toda a publicidade praticamente é feita para as mulheres, ou para os homens, tudo é feito para os homens. Inclusive, quando a gente pensou no podcast aqui, a gente conversando sobre o conceito, né, do programa, eu disse, Érica, para mim é muito importante que você esteja, porque eu quero uma mulher para conversar com as mulheres. Eu acho até que a gente nunca contou isso, né, Fê? No pod, assim. No pod a gente nunca contou. Mas, a princípio, gente, assim, a minha participação no Oracopo seria nos bastidores. Né? Assim, a intenção do projeto não era exatamente eu me tornar host do podcast. Exatamente. Isso foi algo que foi acontecendo exatamente em cima dos nossos objetivos, exatamente, né? De poder estar agregando público masculino e público feminino. E por que não a gente ter realmente uma dupla, né, para apresentar e para trazer tanto esse viés do profissional cervejeiro, né, que é o que o Fernando traz, como o viés do leigo, mas que curte cerveja artesanal. Sou idiota. Porque eu gosto, assim, de beber. Aliás, olha só como é que tá meu copo, gente. Tá na hora de você fazer. Tá na hora de pegar. Então, né, eu acho que seria legal, né, a gente já ir provando aí a 1920. Eu já provei.
maravilhosa. Você escolhe. Como a gente falou muito de IPA, eu acho que é IPA. É justo, né? É justo. Deixa eu colocar aqui. Quer que eu abra aqui? Enquanto o Fernando abre, então, eu vou pedir para você falar um pouquinho da cerveja e também aproveitar e falar um pouquinho do rótulo, né? Porque, gente, quem não esteve ainda lá na 1920, fica a dica, tá? Vai lá visitar, a Dani vai confirmar direitinho o endereço, acho que é em Potilândia, né? Vai visitar, porque o local é lindo, assim, é pequenininho, mas, assim, é todo enfeitado, todo colorido, gente. Assim, você fica horas olhando lá as paredes, assim, um ambiente super gostoso para provar cerveja boa. Isso. Explica. Então, vou começar falando um pouco sobre a cerveja, né? É um dos meus estilos favoritos e da Angélica também. Meu que também. É a IPA, da maioria, que é a IPA. É uma cerveja bem lupulada, mas... É uma cerveja bem lupulada, mais amarga do que a maioria dos estilos. Aromatizada. Bem aromática. E assim, ela é um estilo que já conquista a partir do aroma, né? Então, e eu gosto bastante dela, um dos estilos assim favoritos meus, né? E falando um pouco mais do rótulo, é que a gente começou com... Na verdade, antes de ser 1920, nós éramos clandestina, o nome era Clandestina. Com a ideia da época do Al Capone, na Lei Seca. Então, tanto é que o rótulo é a caricatura do Al Capone, não é do meu pai. Muita gente me joga pra mim. É a caricatura do seu pai? Mas o seu pai é um pouco mais... É porque como se tivesse inchado ele todo. E aí, é a caricatura do Al Capone. Então, para não perder já o visual que a gente já tinha, né? Então, de Clandestina virou 1920, quando a gente foi tirar o registro no mapa. E até hoje eu fiquei com esse rótulo também por causa do pessoal que olha assim, diz assim, mas parece com seu pai, não sei o quê, que engraçado. Acaba se tornando uma história, né? É o retroplanejamento. Exatamente. E assim, o rótulo não começou assim, antes era só a cara dele, o nome, então depois que foi realmente ficando mais aprimorado, mais bonito. E é o que a gente utiliza até hoje. Eu gosto muito. Uma delícia. Uma delícia. É legal que no rótulo vocês têm as dicas de harmonização, né? Carne assada, chouriço, comidas mexicanas e tal. E é uma cerveja bem lupulada, então combina muito para ressaltar. Tipo, você botou aqui comida mexicana, né? Que tem é mais apimentada, exatamente. Combina muito com comidas bem temperadas, guacamolezinho, assim, ó. Fica top. Sensacional. Um chili. Um chili. E aí, a ideia dos rótulos, assim, que acredito que seja na maioria das cervejarias daqui, é ser bem informativo, né? Então, no rótulo, tu consegue também achar o IBU, o ABV da cerveja, né? O IBU, para quem não sabe, é o amargor da cerveja e o ABV relacionado ao teor alcoólico. Sim. Então, todas essas informações você consegue achar no rótulo, que eu acho que isso é muito bacana. Acredito que a maioria das cervejarias daqui já vão com essa proposta realmente informar. Então, muitas informações tu consegue já encontrar no rótulo. Acho muito bacana. Muito bem, muito obrigada. Desculpa, Érica. Eu não tinha mostrado o rótulo da Trek. Eu vou mostrar o da outra que a Angélica trouxe aqui, que é a Gugai, porque mostra, eu acho que aparece melhor o cachorro, né? Que tem é o quê? O mascote da Trek é um cachorro. É o mascote. E é um cachorro com pés humanos. Então, assim, às vezes dá uma agonia. De onde que vem essas ideias, essas ideias criativas? Todo mundo... Deixa eu ver. Pro rótulo. Então, a Trek, ela tem uma pegada meio geek, né? A gente pega referências dessa cultura. E a ideia do cachorro eu acho muito massa, muito legal, porque a gente chama ele do cachorro mago. Aí, às vezes, a gente quer falar da Trek, aí é o cachorro mago. Tem um grupo, que é só eu e Mica, que somos as sócias. Sim. Aí eu falo, é cachorro mago o nome do grupo, que aí a gente vai lá botando nas tretas e tal, porque é o apelido carinhoso da cervejaria. E aí a ideia do cachorro é o seguinte, é que ele é um desses vira-latas caramelo de rua, que está seguindo a sua jornada, porque Trek é jornada. Isso. E os pés de gente é justamente mostrando a caminhada, que ele está aí seguindo o seu rumo, seguindo sua vida e sempre em frente. E um dos temas da Trek também é, quando você vê Trek, você vai ver livre para seguir, que ela vai seguir seu rumo, até onde for, né? A jornada. Tem todo um storytelling, né? Exatamente. Curti. Livre para seguir. É sobre isso. Ô, Fê, o Covil tá on? O Covil tá on. Os Covis estão on. Então, aquele recadinho de sempre, para quem não sabe ainda, né? Tá atrasado nas informações. Nós agora temos 2 bares da fábrica.
Tem o Covil BR, que é onde funcionava a antiga fábrica da RAF, né, ali na marginal da BR-101, dentro do posto Novo Horizonte. Funciona de quarta a domingo, então a gente está abrindo até os domingos agora. Quarta a sexta, a partir das 16 horas, com happy hour. E sábado e domingo, a partir das 10 da manhã e vai até 10 da noite. Menos no domingo, que se fecha um pouquinho mais cedo. E o Covil Arena, que é aqui onde a gente está gravando, né, na Arena das Dunas. Inclusive, mais uma vez, obrigado ao pessoal da Arena por ceder o espaço. Muito obrigada. E aqui a gente funciona, a fábrica agora está funcionando aqui, né? O Covil BR virou só pub, e aqui agora é fábrica e pub, Bril Pub. E a gente funciona a partir das quartas até os sábados, né? Quarta até sexta, das 16 até as 22, e no sábado, das 10 até as 22. E uma coisa que nem todo mundo sabe, quando tem jogo nos domingos, a gente abre também para fazer aquela prévia para a galera que vai ver o jogo. Então, pode chegar um pouquinho mais cedo, fica lá na RAF, toma uma cervejinha, vai ver o jogo e também desce, faz um after. Se o time ganhou, você vai comemorar. Se o time perdeu, você vai chorar as mágoas. Mas a porta vai estar aberta lá para curtir quando tem jogo aqui no domingo. Beleza? Então, ficam as dicas. Ficam as dicas e a gente já emenda com as dicas, né? Temos nosso quadro aqui, que já entramos na reta final do Oracopo 14, chamado Dicas Fuderosas, fazendo alusão, inclusive, à Fuderosa, né? Aquela cerveja que a gente adora, da RAF. E a ideia é convidá-las para dar uma dica para os nossos ouvintes, quem assiste a gente pelo YouTube, uma dica de conteúdo, algo que inspirou vocês aí recentemente. A gente também tem as nossas dicas, né, Fernando? Sim. Quem começa? Pode começar. Tá bom. Eu sempre trago algo que eu estou vendo na época, né? Então, agora eu estou lendo esse livro aqui, O Conto da Aia. Muitas pessoas já assistiram a série, eu acho. Teve um hype aí que é The Handmaid's Tale. É o Conto da Aia também, né? Handmaid's Tale. E é um livro que fala de um futuro distópico onde houve várias perdas de direitos, principalmente as mulheres. E aí eu trouxe justamente para que a gente, para vocês lerem e pensar assim que nada está garantido, né? Que a gente tem que sempre estar em alerta e batalhar aí pelos nossos direitos e cada vez mais. Não dá gatilho, não, esse livro, Angélica? Me conta, eu tenho assim, medo. Meio das bad vibes, assim. Eu não vou mentir que eu já tive muita vontade de ler. Eu tenho uma grande amiga, assim, que já me recomendou várias vezes esse livro, mas eu tenho medo. Eu assisti a série. Me dá gatilhos. Eu não li o livro, mas a série. Eu vi a primeira temporada. Vale a pena. Vale a pena. Inclusive, o livro é emprestado da minha amiga Grazi. Grazi, eu vou devolver, tá? Tô quase acabando. Grazi. Eu vou já entrar nessa fila, viu, Grazi? Maravilha. Obrigada pela dica. E você, Dani? Então, a minha dica vai ser para fugir um pouco do que todo mundo vai apresentar. Mas é porque eu assisti ontem e achei muito engraçado, que é o show do Whindersson Nunes, que tá na Netflix. Que eu acho que, assim... O show novo. O show novo. E, se eu não me engano, é De Mim Mesmo, o nome. E eu acho que é bom, é bacana pro pessoal assistir, descontrair um pouco, sair um pouco dessa tensão, querendo ou não, a gente tá vivendo sempre. Sim. E aí, pra descontrair, a ideia foi o show do Whindersson, que eu ri pra caramba. Eu sou fã desse cara, de Whindersson Nunes, assim. Não é que eu acho ele o cara mais engraçado do mundo, nem nada disso, mas... Eu fico impressionado com como ele tem um poder de execução, assim. Tudo que ele faz é muito bem feito, né? Ele é gênio, ele é gênio. É isso mesmo, tá? O nome, gente. É De Mim Mesmo, Netflix. Eu não assisti ainda, mas estou bem curiosa também. O outro que ele lançou, eu assisti. Enfim, amei. E vai ter show dele aqui em Natal, aqui na Arena das Dunas, em julho. Eu não sei exatamente qual é o dia de julho. Mas já estou sabendo nos bastidores aí que vai rolar. Acho que eu vou assistir hoje, depois da leitura, para equilibrar. Boa, né? A leitura mais tensa e tal. Então, agora assistir algo mais leve, né? Pra curtir. É isso aí. E você, Fê? Primeiramente, eu queria reforçar uma dica que eu recebi, que Lucas Pires deu aqui, né? Que Lucas é um funcionário nosso também, lá no programa Começando com Cerveja Artesanal. Que ele recomendou finalzinho do ano. Ele recomendou uma HQ brasileira chamada Day Tripper. E ele me presenteou essa HQ. Porque tem uns assuntos de paternidade, enfim, eu estou nesse momento. E Papai do ano, né? Para quem está chegando de paraquedas agora no Oracopo. É isso aí. E não só sobre isso, assim, tem realmente um capítulo que é um ou dois capítulos que é muito forte sobre isso, mas mostra a trajetória de vida de um cara e passando por vários momentos, né? Desde ele criança, né? Os momentos dele em família, o primeiro amor da vida dele, ele viajando com um amigo. Então, cada momento daquele parecia que eu estava vivendo. Era muito a narrativa é muito
envolvente. Impactante. Então, eu queria reforçar essa dica de Lucas. E a minha é uma série da Amazon Prime, que é Good Omens, Belas Maldições, que é um livro original de Neil Gaiman. E é a história de um anjo e um demônio que vem para a Terra com a missão de acompanhar o desenrolar da humanidade e, no final da vida da humanidade, tem um anticristo que vem, eles têm que acompanhar a vida desse anticristo até ele fazer 11 anos, que é quando vai ter o apocalipse e o mundo vai acabar. Só que esse anjo e esse demônio, eles se apegam muito à humanidade e viram amigos para sabotar esse grande plano. Não conta tudo, Fernando. Gente, o Fernando conta tudo, ele faz tipo spoiler. É só a premissa. Essa é a premissa do primeiro episódio. Tem muito mais. Essa é a premissa. E aí o desenrolar é uma comédia daquele ritmo meio britânico. Então, assim, é um humor meio serão, assim. Mas é muito bem feito, a Amazon Prime. Tem umas coisas que é meio tosco, assim, de propósito, visualmente falando, né? Efeito especial e tal, meio Chaves. Sim. Mas vale muito a pena porque é uma coisa leve e tal, apesar da carga parecer pesada, mas não, é bem leve o negócio. E tem umas alfinetadas, assim, nos dogmas mundiais e tal, então é bem legal. E está disponível onde Amazon mesmo? Prime. Amazon Prime. Tá aí, gente. Tá feita a dica. Bom, eu vou deixar hoje como dica também um livro, né? Também trouxe um livro. Eu acho que pro nosso tema do pod tem tudo a ver, assim, eu fiquei pensando, poxa, qual vai ser a dica? E aí me veio realmente esse livro que eu tô lendo no momento, né? Que é o Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Histórias de Arquétipo da Mulher Selvagem, da Clarissa Píncola Stess, da editora Rocco. Gente, assim, esse livro, para você, mulher que está acompanhando o Horacopo, ouvindo pelo Spotify, é um presente que você dá para você mesma. Eu só vou dizer isso, assim. É um livro fantástico. Eu realmente estou lendo ele desde o ano passado. Aí você pode ver, eu não cheguei nem na metade ainda, porque também eu vou lendo devagar, realmente. Não é um livro para se ler rápido, é um livro para se ler ali algumas páginas por dia, e ele leva você, mulher, e aí é realmente uma dica para as mulheres, a reflexões muito profundas em relação à feminilidade, em relação à sua presença no mundo, em relação a você refletir sobre o seu papel, não só enquanto mulher, mas enquanto empresária, enquanto namorada, enquanto filha, sabe, enquanto mãe. Quer dizer, é um livro que faz você refletir. A Clarissa, ela traça muitos pensamentos, assim, muitas reflexões em relação ao nosso comportamento e ao comportamento humano como um todo, sabe, Fernando? Então, assim, é um presente, assim. Tem páginas que eu leio mais de uma vez, até, porque você lê, você leva você a pensar coisas, e você lê novamente, você já pensa outras coisas, assim, é muito reflexivo, não é uma leitura que deve ser feita de forma rápida, e ela traça esse contexto da mulher selvagem, que, assim, a primeiro momento, quem escuta selvagem já pensa logo, né? Enfim, já traz uns pensamentos tipo, mulher selvagem, mulher maluca e tal. E não é isso, assim. É um outro contexto de origens mesmo, da força feminina, sabe? É muito interessante. Eu me arrepio lendo esse livro. É até difícil de ficar falando, porque me arrepio de verdade. É só lendo para você entender o porquê, né, que gera tantas reflexões. E aí, inclusive, eu até deixei aqui a Benedita. Gente, eu sou a pessoa que usa bolachinha para, enfim, marcar os livros, né? É ótimo isso, porque quando você vai ler, você já deixa o copinho do lado. Eu uso, pois é cerveja ou vinho, né? Eu gosto de acompanhar com cerveja ou vinho. E aí eu deixei aqui um trecho para ler aqui no pod, né? Que diz assim: nas histórias estão incrustadas instruções que nos orientam a respeito das complexidades da vida. As histórias nos permitem entender a necessidade de reerguer um arquétipo submerso e os meios para realizar essa tarefa. Dentre centenas de histórias que examinei durante décadas, as que estão nas páginas que se seguem são as que exprimem com maior clareza e fartura do arquétipo da mulher selvagem. E aí ela vai, ao longo do livro, né, traçando exatamente que histórias são essas e por que nós, mulheres, né, temos que ter realmente momentos de pensamentos internos, de reflexão, de trocas com outras mulheres também. Então, eu acho que esse episódio é um episódio fundamental, até mesmo para você, ouvinte, ter essa consciência, né, de que a produção da cerveja artesanal,
o processo e a venda da cerveja artesanal não envolvem somente homens, porque infelizmente, ainda existe esse tipo de pensamento, né, que somente homens estão envolvidos no mercado da cerveja, e não é isso que acontece. Então, essa é a minha dica de leitura, e eu já emendo, né, fazendo aqui o meu agradecimento, né, Angélica, Dani, pela presença de vocês aqui no podcast, e convidando vocês para se divulgarem, né, onde as pessoas podem ter mais informações sobre o 1920, sobre a Trek Beer. Muita gentileza aqui, né? Fica à vontade. Vamos lá. Não, então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a 1920, é só seguir a gente no Instagram, que é Cervejaria 1920, o número mesmo, Cervejaria 1920. E lá tem todas as informações, horário de funcionamento, WhatsApp, localização, enfim, tudo que vocês quiserem saber podem encontrar lá. E se tiverem dúvida de alguma coisa, também podem mandar mensagem pra gente, que estamos sempre respondendo. Maravilha. E confirma o endereço também. Sim, ficamos em Lagoa Nova, na rua Carlos Serrano 16, na rua do INPE da UFRN. Pertinho. E a gente, você pode encontrar lá no Instagram, @TrekBeer. Eu acho que é assim, meu Deus. Tá aqui na sacola. Tá aqui, TrekBeer. Aquelas que sabem do Instagram, mas quando vai falar o arroba, né? Opa. Lá você encontra bastante, a gente costuma produzir bastante conteúdo, tem inclusive alguns posts falando sobre a participação da mulher na história da cerveja e tal, é bem legal. Lá também tem um link para pedir delivery e tudo mais, e se quiserem me seguir para me ver reclamando da vida, é @carbonofirial. Mentira, gente, ela não só reclama da vida não, viu, Rô? Ela passeia muito, curte, toma cerveja. Ó, só confirmando, tá? É @TrekBeer mesmo, tá? TREKBEER. Obrigada, Érica. Vou até seguir, porque eu tava seguindo só pela Papo de Mídia. Antes de falar, eu gostei do livro que a Érica trouxe, porque é uma collab com a Rafa também. Pois né? Gente. Não foi nem proposital, mas podemos dizer que sim, né, Fê? Faz de conta. Mas quem quiser me seguir aí no pessoal é @Fernando A. Nóbrega. Lá você vai ver alguns bastidores disso aqui, do que a gente está fazendo, do que eu faço lá na RAF e em outros projetos também. E quem quiser acompanhar os vídeos do Hora Copo, né, os cortes, ou qualquer coisa de agenda, evento, promoção que a RAF está divulgando, @Cervejaria RAF, lá vai ter todas essas informações. E euzinha estou lá no Instagram, @EricaZuza, Érica com K, ZUZA, também divulgo lá todos os meus bastidores relacionados aos trabalhos, tanto aqui ao Eurocopo, como o podcast Papo de Mídias, aos cursos que eu ministro, e no @Papo de Mídias. E quem quiser ouvir os episódios anteriores, Érica, como é que faz? Os episódios anteriores estão disponíveis no YouTube, no canal da RAF. Vai lá, se inscreve no YouTube. E também nos aplicativos Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Ola Podcasts. Agora a gente vai ter que servir. A gente reclamou que os meninos não estavam bebendo? Pois é. Eu acho que a gente pode terminar servindo, né? Então vamos, para fazer o vamos abrir outra final. aí, Dani. Pronto. Já abre a outra. Você já pode falar um pouquinho dessa cerveja. A gente serve e faz o brinde final. Pronto, vou abrir essa daqui, que inclusive vai estar com rótulo diferente. É uma NE-IPA. Foi uma collab com a gente e a cervejaria Demantos, que é uma cervejaria lá do Rio. E aí eles mandaram a receita e a gente fez a cerveja aqui, a produção aqui. Anterior aqui, né? Na velocidade. É o tempo que a gente serve os outros aqui. Pode continuar. Qual é a cervejaria do Rio? Demantos. E aí é uma cervejaria também igual a gente, pequena, iniciando agora. E aí fizemos uma collab com eles, dessa NE, que foi muito elogiada lá pelo pessoal. Aí a gente, então traz pra cá, vamos fazer. Traz pra cá, né? E o rótulo, inclusive, é uma IPA deles. também. New England. New England IPA. Sensacional, eu gosto muito dela. Que lindo esse rótulo. Também achei, né? Totalmente diferente dos nossos rótulos, né? Cycle. Muito bacana. Bonito. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Meninas, muito obrigado pela presença. Saúde a todos. Consumam cerveja local, hein? Beba menos, beba melhor. E até o próximo Hora Copo.